Existem algumas marcas importantes que a gente tem que salientar. Esse período da história é a era do rádio, mas não exclusivamente. Os anos 20 é o período no qual sucede a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi um período de grande experiência no campo da propaganda. Um desenvolvimento espetacular das técnicas de propaganda de massa, de sedução e persuasão coletiva, o que nós chamamos hoje em dia de manipulação das emoções coletivas, que depois serão utilizadas com grande sucesso no período da Segunda Guerra Mundial e mais adiante no período da Guerra Fria. Nós temos também uma grande mídia que se desenvolve nesse período, que é o cinejornalismo. A solidificação do jornalismo impresso, o jornalismo massivo nas grandes cidades. O capitalismo massivo, portanto, vem acompanhado do tema da persuasão comercial, que nós chamamos de publicidade. A publicidade ao lado da propaganda política, que são co-irmãos, mas não são a mesma coisa, constituiu-se um grande incentivo ao que nós denominamos hoje de sociedade do consumo. No que se refere à persuasão massiva, temos que salientar, em primeiro lugar, então, o tema do cinejornalismo, que foi uma experiência que antecedeu ao telejornalismo, a experiência da televisão que surgirá após a Segunda Guerra Mundial, no mundo todo. O cinejornalismo foi utilizado, em primeiro lugar, para os fins do entretenimento. Não era, provavelmente, hard news, que nós chamamos de notícias graves e importantes da vida coletiva. Era um pupurri de pequenas reportagens do campo do entretenimento, que acompanhava o espírito das salas de cinema, que era o diversionismo. As pessoas iam ao cinema para, na verdade, escapar da realidade. Isso mudou de forma dramática com a Segunda Guerra Mundial, quando cenas da guerra começaram a ser introduzidas nas salas de cinemas com as filmagens que os cinejornalistas faziam no mundo todo. Algumas delas eram encenadas, inclusive. Mas, por fim, transformou-se, de fato, num grande instrumento de educação coletiva, no sentido de, ora, estimular a adesão e a coesão social das audiências em relação aos seus soldados que lutavam na guerra. Por outro lado, também foi um instrumento de divulgar o ódio em relação ao inimigo. Essa experiência de ir ao cinema e, antes de começar a atração principal, desfrutar de 10 a 15 minutos de cenas do mundo era algo que impactava a audiência, porque era a única janela para o mundo que se tinha naquele período em que a mídia audiovisual ainda era pouco desenvolvida. Então, a primeira marca dos anos 20, sem dúvida nenhuma, é o cinejornalismo. A segunda marca é o rádio que serviu em especial aos países continentais, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil e outros países de grande porte territorial, porque era uma forma de superar a distância. Esse foi um dos grandes obstáculos que se tinha na comunicação da autoridade e dos governos com a sua população dispersa em grandes territórios. No Brasil, o rádio entrou, então, em 1921, depois de um período no qual ele foi desenvolvido num campo mais cultural. Era um rádio-clube, como se chamava naquele período. As pessoas contribuíam espontaneamente para a manutenção das emissoras de rádio, eram rádios educativas. Então o rádio ele passou a ser um instrumento de difusão cultural, de coesão psicossocial da população brasileira. Isso também aconteceu em países como os Estados Unidos, cuja primeira emissora abriu suas portas em 1915, em Pittsburgh, mas também serviu a países como o Canadá e outros países de grande porte, como é o caso também da Índia, da Argentina, e ambos esses veículos serviram aos fins da propaganda política. A autoridade descobriu que, através do cinejornalismo, uma mídia que fascinou, por exemplo, Mussolini, que ficou fascinado pelo cinejornalismo, mas tanto o rádio como o cinejornalismo também serviu aos fins da propaganda política, de personalidades bastante autoritárias que surgiram no período. Não foi só Hitler que soube fazer uso do rádio com grande eficiência, mas Perón, na Argentina,
também fez uso do rádio, com seus manifestos massivos que emocionavam o povo argentino. Getúlio Vargas também soube fazer uso do rádio. E mesmo em países democráticos, Roosevelt criou um programa de conversa ao pé da lareira que, de uma certa forma, inspiraria a voz do Brasil no Brasil, que existe até hoje. Então, o rádio logo foi percebido pelos governantes como um instrumento de educação coletiva, de difusão cultural, de mobilização das emoções coletivas. Como o rádio deixou de ser um rádio educativo, passou a ser um rádio comercial, logo o rádio passou a servir aos fins de difusão comercial também. Então surgiu o período da grande publicidade, a indústria da publicidade que começa para valer. É o grande período de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, em outros países também. É o que se chamava naquele período de reclames, que eram os anúncios que se divulgavam no rádio. Há que se salientar também que o rádio passou a servir aos fins da evangelização religiosa. Não por acaso a Igreja Católica logo percebeu, junto com os políticos, que o rádio poderia servir aos fins da difusão da fé e da convocação dos fiéis. Essas são as principais marcas, do meu ponto de vista, da mídia nesse período, que também foi acompanhada da consolidação da mídia impressa, as grandes tiragens dos jornais, às vezes com mais de uma edição ao dia. Os jornais às vezes eram matutinos, mas também tinha uma versão vespertina, tínhamos jornais vespertinos. Não havia um jornalismo online, portanto ao vivo, como se tem hoje, e a tentativa e o esforço que se fazia naquele período de atualizar as notícias era imprimindo jornais várias vezes ao dia, né? O que caiu ao gosto da população que consumia tanto jornais matutinos como os vespertinos. Essa realidade mudou bastante hoje em dia, mas faz parte da história da comunicação. Era uma vida muito mais paroquial, muito mais simplória, o ambiente midiático era muito menos sofisticado, mas isso significava também que a mídia tinha um grande poder, porque a atenção era concentrada em poucos veículos de comunicação, em poucos programas, em poucos personagens, a atenção não era dispersa. Portanto, a mídia tinha realmente um impacto decisivo nas nossas vidas. É inevitável que pensar é fazer teoria. Então, quando as pessoas examinam esse período, evidentemente elas querem transformar essa realidade em conceitos, em palavras. E nesse período surgiu o conceito de comunicação de massa, né? Hoje nós estamos falando uma outra realidade, a demassificação da comunicação. Ou seja, de um para um, como é o caso na internet. Mas naquele período era de um para muitos. E é isso que, digamos assim, fascinava as pessoas. Então é o período da comunicação de massa. Todas as teorias que se fizeram em relação à mídia giram em torno desse conceito. Havia nesse conceito um certo fascínio, um certo medo e aos poucos também uma certa ira, que são as três emoções que as pessoas cultivam desde o alvorecer da história em relação às máquinas em geral. As pessoas ficam fascinadas com as máquinas, as pessoas ficam com medo das máquinas, e as pessoas ficam com raiva das máquinas. Não por acaso, no alvorecer da Revolução Industrial, eles quiseram quebrar as máquinas, no movimento ludita. Agora nós temos um movimento neoludita, né? A vontade de quebrar as máquinas novamente. Os anarco-primitivistas têm raiva dos robôs, raiva dos computadores, e almejam viver num estilo de vida tribal, como era antigamente, porque a intimidade da oralidade foi perdida com a evolução dessas tecnologias todas. Mas, para o futuro, não há a menor dúvida, nós teremos uma era da robótica, né? Da inteligência artificial. Esse é o que nós estamos chamando de era inteligente, smart era, né? Há muitos prognósticos, outra vez marcados pelas três emoções que nós temos com as máquinas, um fascínio com as máquinas, um medo dos robôs, que foi já antecipado por Isaac Asimov no seu livro Eu, o Robô. Uma certa relação traumatizada com as máquinas, que foi também eternizada na novela do Frankenstein, né? É o meio que nós chamamos de síndrome de Frankenstein, mas no futuro, não há a menor dúvida, isso já está penetrando o nosso horizonte e nós vamos conviver com as máquinas. Então é a era do ciborgue que se aproxima.